Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem? Então vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura até o versículo 7. Marcos, Evangelho segundo escreveu João. Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao 6, diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. Pai querido, Pai glorioso, mais uma vez estamos em Tua presença, nós Te louvamos e adoramos, mais uma vez nesta noite aqui na Tua casa. Já louvamos os hinos da harpa cristã, já louvamos um hino ao Senhor, e nós estamos aqui para poder sentir a Tua presença, para poder servir ao Senhor. Mais do que sentir, para podermos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Mais do que estar presente fisicamente, estamos aqui para aprender com a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar a trave dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que nos atrapalha a servir ao Senhor, aquilo que nos impede de caminhar em crescimento na vida cristã. Em nome de Jesus, que o texto que estaremos ministrando nesta noite possa nos levar mais perto de Ti, possa avivar a nossa vida, a nossa alma, possamos sentir a Tua presença neste lugar e possamos melhorar como homens de Deus e mulheres de Deus. Em nome de Jesus nós Te louvamos e adoramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe o irmão Alain, a equipe de louvor, todos que louvaram o Senhor, tocaram, aqueles que iniciaram o culto, irmão Hélio, irmão Aldenir. Deus continue edificando a vida de cada um que tem colaborado, aqueles que estão nas portas, colaboram para que a obra de Deus seja feita e o reino de Deus cresça na terra. Bom, nós vimos na doutrina anterior que antes de chegar no capítulo 11, Jesus já fez algumas coisas. Nós vimos, capítulo 19 de Lucas, nós vimos que Jesus, ou antes ou depois de curar o cego, Jesus janta com Zaqueu. Jesus andando vê Zaqueu e pede para ele descer e fala: hoje convém que eu vá para a sua casa. E aí ele janta e possivelmente pausa, né? Ele disse que iria pausar na casa de Zaqueu, tem hospedagem ali, e possivelmente no outro dia ele sai em viagem para Jericó. Uma outra informação é que nós vimos também que no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, nós temos ali a ressurreição de Lázaro. Este possivelmente é talvez uma semana antes, aproximadamente, deste evento aqui que nós estamos vendo. Ou até mais, na verdade até um pouco mais. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a gente vai agora para o capítulo 12, e o capítulo 12 está uma semana antes da Páscoa.
Então, a gente sabe que a festa da Páscoa era misturada com a festa dos pães asmos. Haviam 3 festas que todo judeu era obrigado a ir. Nós tínhamos a festa da Páscoa, nós temos a festa dos tabernáculos e as das cabanas, né? Ou Pentecoste também, Sucote. Então, o que acontece? A festa da Páscoa, quando falava a festa da Páscoa, estava incluído a festa de pães asmos. Por quê? Porque a festa de pães asmos era 7 dias antes da Páscoa. Uma semana de festa. Aí o 8º dia era a Páscoa. Então ele chamava de festa da Páscoa a semana toda que tirava o fermento de dentro de casa e depois tinha a Páscoa. Então, capítulo 12 do Evangelho de João, nós vamos ter aí um outro acontecimento. O primeiro versículo diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. A Páscoa, ou a entrada triunfal, está logo em seguida aí. Então, esse evento aqui, esse jantar, é anterior, pelo Evangelho de João, à entrada triunfal. Mas se eu for para Lucas, e se eu for para Mateus, esta passagem, aqui, Mateus e Marcos, melhor dizendo, em Mateus vai estar no capítulo 26, em Marcos vai estar no 14. Então, nós, nos 2 evangelhos, estamos depois da entrada triunfal, porque em Marcos é no capítulo 11, que nós estamos estudando hoje, e em Mateus é no capítulo 21, a entrada triunfal. Então, está um pouco divergente, porém, o Evangelho de João, ele marca os anos que Jesus estava no seu ministério. Há 3 Páscoas que Jesus participa. E 3 Páscoas, Jesus vai agora, a última Páscoa é a morte dele. Então, Jesus morre exatamente na sexta-feira. Antes de chegar a hora da Páscoa, ele é sacrificado e depois das 18 horas, acontece o sábado. Inicia o sábado na própria sexta-feira, às 18 horas. Nós sabemos que para o judeu, o dia começa às 18 horas. Não é isso? Então, nós temos aqui, hoje, por exemplo, não seria mais quinta-feira. Quinta-feira foi até 17 horas e 59 minutos. A partir de 18 horas, para o judeu, já está no sábado. Ou na sexta-feira, né? No caso. No caso, nós estamos na sexta-feira, hoje é quinta, né? Só para os irmãos terem um pouco de ideia e a gente situar um pouco. Mas João, ele vai colocar os dias, parece que a última semana, com mais detalhes. Então, de vez em quando, estaremos no livro de João, no Evangelho de João, para a gente observar a cronologia. Ok? Então, olha só. Onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos? Então, o milagre do capítulo 11 já tinha acontecido, todos já estavam sabendo disso, em Jerusalém, aonde o povo andava, davam testemunho que Jesus havia ressuscitado a Lázaro. O que eu gostaria de falar aqui? É que ele está em Betânia, não está na casa de Lázaro. Parece, pela leitura de João, que ele está no capítulo de... Ele está na casa de Lázaro, né? Porque é a casa... Aqui está escrito assim, 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Então, o que está dizendo o texto é que Lázaro estava presente também nesse jantar, e não que era a casa de Lázaro. Aqui está dizendo que a Marta servia
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Mas se a gente for para Mateus, capítulo 26, e Marcos, nós vamos ver que a casa aqui é a casa de Simão, o leproso. Então, lá na casa do Simão leproso é que está tendo um jantar. É lá que uma mulher entra e pega um vaso de alabastro e quebra e unge Jesus. Tem algumas diferenças, um unge na cabeça, o outro unge no pé, mas o importante é que Jesus foi ungido e Jesus fala as mesmas palavras. É nesse texto, tanto no capítulo 26 de Mateus, como no capítulo 14 de Marcos, é que tem a mesma coisa que está escrita aqui em João. Que o discípulo levanta contra Judas Iscariotes. Ei, era melhor ter vendido isso aí, dar para os pobres. E a resposta de Jesus é a mesma. Os pobres sempre tereis convosco. Esta mulher está antecipando, ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Então Jesus está dizendo que iria morrer mais uma vez também. Então Jesus está sendo ungido. Jesus chama, na verdade é o texto que vai dizer, o versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, falando de Judas Iscariotes, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Amém? Aí o que eu queria também registrar é no capítulo, o versículo 9 e o 10, que diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Nós estamos chegando no final. É claro que não é a primeira ressurreição que Jesus faz. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim. Pelos evangelhos nós sabemos que o filho, da viúva de Naim morreu e Jesus passou e tocou e ele foi ressuscitado. Amém? Então Jesus já tinha feito ressurreições. E Jesus também já tinha feito cura de cegos de nascença. Então Jesus está fazendo os seus sinais. Curou lá o cego Bartimeu, da cegueira, e agora Jesus está caminhando para a cruz, ressuscita Lázaro, agora Jesus é ungido aqui, nesse momento para a sua morte, e olha só, o versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Já queriam matar Jesus. Assim que Jesus entrar em Jerusalém, da forma que Jesus vai entrar, eles vão querer matar Jesus. Já estavam querendo matar Jesus. Nós já vimos que em alguns momentos eles estavam se reunindo para matar Jesus. Os líderes, aqueles que deveriam estar defendendo Jesus, avalizando o ministério de Jesus, confirmando, reconhecendo, foram os que negaram, foram os que se fizeram de cegos. Nós já vimos aqui em outras doutrinas anteriores que alguns até sabiam, criam, entendiam que Jesus era o Messias, que Jesus cumpria os requisitos, mas não falava abertamente, por quê? Com medo de perder a sua posição, com medo de perder a sua posição de honra dentro do templo. Honraram mais a posição de homens, o cargo de homens, do que glorificar a Deus e servir a Deus, reconhecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí a Bíblia vai dizer, esse jantar acontece
pela cronologia de João, um dia antes da entrada triunfal. Agora a gente vai para a entrada triunfal, amém? É só alguns eventos. A gente sabe que tudo que Jesus fez não está escrito na Bíblia, porque seria impossível escrever tudo que Jesus fez. Mas para os irmãos verem que do capítulo 10 de Marcos para o capítulo 11, um tanto de histórias que pode ter acontecido antes do capítulo 11. Embora no capítulo de Marcos, no livro de Marcos, está registrado depois desse jantar. Mas eu vou ficar com a cronologia de João, amém? Prefiro a cronologia de João nesta última semana. Então, o versículo 12 diz assim: no dia seguinte de quê? Dos 6 dias antes da Páscoa, no dia depois do jantar. O que acontece? Uma grande multidão, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, que viera, a festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então nós vamos lá para Marcos. Antes de Marcos eu quero ir para Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 9. Pastor, o senhor está dando volta demais. Estou não, irmãos. Na verdade, quando eu estava fazendo a comparação dos evangelhos, porque esse tem sido a rotina antes de vir para a igreja, os últimos momentos é conferir todos os evangelhos e verificar as diferenças entre eles, porque nós sabemos que não são 4 evangelhos, mas apenas um evangelho escrito por 4 pessoas. São 4 visões falando do mesmo assunto, então falando de uma perspectiva diferente, para um público diferente, mas que nós hoje podemos absorver quando lemos os 4 evangelhos juntos, Então, nós vamos aí. Olha só. O versículo 28, que eu falei em 9, mas é capítulo 19, versículo 28. Olha só. Eu achei interessante como está escrito em Lucas. Dá para a gente entender o que está acontecendo. Olha só. Eu vou ler em Marcos primeiro. Olha só. Marcos diz assim: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Quando eu leio este versículo, eu fico sem saber, Jesus está perto de Jerusalém, perto de Betfagé, perto de Betânia, ou junto ao Monte das Oliveiras? Ele está perto de quê aqui? Todos são perto. Betânia fica a 3, 4 quilômetros. O Monte das Oliveiras vai ficar a 1 quilômetro, não, a meio quilômetro, e o Betfagé fica a 1 quilômetro de Jerusalém. Então é tudo perto, 3 quilômetros, 1,5. Está tudo ali nas imediações. Mas quando eu leio aqui em Lucas, olha só como é interessante. E dito isso, na caminhada adiante, subindo para Jerusalém é subida, porque ele está numa altura acima do nível do mar, acima das outras cidades. Então, ela é uma cidade bem elevada, é um pico bem elevado, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. O domo da rocha está sobre a rocha que a tradição diz que era o Santo dos Santos, o local onde a arca de Deus ficava e onde Isaac foi oferecido, e Deus enviou um anjo que bradou e ele não ofereceu. E ele ia sendo oferecido e Deus substituiu pelo cordeiro. Então, nós estamos falando deste lugar, onde a presença de Deus também se fez presente quando houve uma praga, começou a matar um monte de pessoas,
do exército de dentro de Israel, porque Davi contou o povo e Deus enviou uma praga, saiu matando um monte de pessoas, é essa eira de Araúna, a qual Davi comprou. Então, o local do templo foi Davi que comprou. Davi não conquistou na espada. Davi comprou aquela eira, né, que ficou sendo parte do território de Judá depois da conquista, né, durante as conquistas. Amém? Então, olha só como é que ele está dizendo. Está subindo para Jerusalém, a gente entende. O destino final de Jesus é aonde? Jerusalém. Mas ele está no meio do caminho. E aí, o que acontece? Vai para Betânia. E na Betânia, o que acontece? Janta na casa do Simão leproso. E aqui nesse capítulo 12 que acabamos de ler, Jesus janta, Jesus é ungido, e no dia seguinte, Jesus está indo aí para Betfagé, e de Betfagé vai para o Monte das Oliveiras. Nos Montes das Oliveiras, Jesus aguarda o que Jesus vai mandar os discípulos fazerem. Amém? A descida triunfal, a entrada triunfal, ela se inicia no Monte das Oliveiras. Jesus monta no jumento, em cima do Monte das Oliveiras, e Jesus vai descer até passar os portões aí de Jerusalém. Amém? Então, o caminho é esse. É uma descida até chegar no Vale dos Reis, e depois do Vale dos Reis, vai subir para o Portão Dourado, para a porta que hoje está selada. Os muçulmanos sabem que o Messias vai passar pela Porta Dourada. Aí o que os muçulmanos fizeram? Fecharam a porta. Fecharam a porta, parece-me, se não estou enganado, no ano... Agora eu vou errar. Mas faz muitos anos, depois que o Império Romano cai e o bizantino sobe, né, ali naquela área, e toma o controle de Jerusalém, eles fazem essa mudança. É mais ou menos quando eles começam a fazer as mesquitas e colocar esse domo da rocha no local onde era o templo de Salomão, o segundo templo, o templo de Herodes, feito por Herodes. Bom, olha o versículo 29 de Lucas 19. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, estava chegando perto. Aí, o que aconteceu? Ao monte chamado de Oliveiras. Quando fala ao monte, dá um pouco de direção, né? Aqui no outro diz junto ao monte, e no outro diz ao monte. Então, ao monte, ele chegou no monte. E fica ali aguardando. Dá a ordem. Qual é a ordem? Versículo 2 do capítulo 11. E disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou algum homem, soltai-o e trazei-o. O que acontece aqui? A teologia da prosperidade diz o seguinte, que até Jesus montou num jumento 0 quilômetro. Ele vai chamar o jumento, comparar com um carro e dizer que Jesus andou num carro que ninguém tinha montado. Então, Jesus devia pegar uma carruagem. Tem nada a ver com isso. A ideia mais próxima que os comentaristas trabalham nas minhas leituras é comparar com o sacrifício. Jesus é o cordeiro que será sacrificado na Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Ele não vai morrer nesse dia da entrada triunfal.
Mas a maioria das pessoas que aqui estão e irão clamar hosana serão aquelas que estarão lá no dia da crucificação e dirão: crucifica-o. Então, o jumento que não carregava nenhuma carga, significa que ele ainda não tinha entrado no trabalho, que ele ainda não tinha sido explorado. As vacas, para o sacrifício, não poderiam ter sido animal de carga. Os animais tinham que ser puros. Então, tudo aqui é simbólico. A descida de Jesus dos Montes da Oliveira para entrar em Jerusalém também é simbólica, porque vai haver um momento quando Jesus vier a próxima vez, quando estiver no momento da grande batalha do Armagedon, diz a palavra que Jesus vai tocar o Monte das Oliveiras e vai fender o monte e vai ter a batalha e Jesus vai matar o exército dos inimigos e depois Jesus vai entrar na cidade. Então, tudo é também apontando para este momento em que os israelitas até hoje estão aguardando o cumprimento desta profecia, que para a igreja será o momento que ele vai vir para o Armagedão depois da grande tribulação. A nossa denominação crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há outras que acreditam que Jesus vai voltar exatamente nesse momento do Monte das Oliveiras, para a batalha do Armagedon. E tudo se vai acontecer ali. Nós cremos diferente. Amém? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. Nós estamos aqui na entrada triunfal. Qual é o propósito dessa entrada triunfal? Jesus está falando aí para os seus discípulos para trazer o jumento. No capítulo 19 de Lucas, no versículo 33, aqui ele está dizendo, se alguém vos disser, lá está dizendo, os seus donos vão falar alguma coisa. Por que vocês estão levando o jumento? O que vocês estão fazendo? E aí eles falam exatamente o que Jesus mandou dizer, eles repetem, né? Na verdade, aqui em Marcos, quando nós fizemos a leitura inicial, versículo 6, eles, porém, disseram como Jesus lhe tinha mandado. Deixa eu ver se é em Lucas. No versículo 34, eles responderam, o Senhor precisa dele. Em Marcos, ele cita o que de acordo com o que Jesus já tinha dito antes. Em Lucas, Jesus fala e depois acontece o diálogo e eles repetem exatamente aquilo que Jesus disse. Como eu disse, o Marcos é um livro mais resumido, né? Então, o Lucas traz o detalhe deles respondendo exatamente aquilo que Cristo havia dito. Os irmãos percebem aqui, neste momento aqui, a diferença que está escrito nos textos, na comparação, e os irmãos entendem que quando diz que os discípulos falaram aquilo que Jesus disse, os irmãos entendem que ele está dizendo exatamente o que Lucas está falando, citando e falando, o mestre precisa dele. E aí os donos deixaram ele levar. Os comentaristas vão dizer o seguinte, que quando eles dizem, o mestre precisa dele, aqueles homens eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus, eram pessoas que conheciam a Jesus, que criam em Jesus, e por isso eles não fizeram conta. E aqui no texto de Marcos, no finalzinho diz assim, e logo o deixará trazer para aqui. Significa que Jesus ia usar emprestado. Jesus ia pegar o jumento, fazer o que ele precisava fazer e depois devolver. Depois da entrada triunfal, em algum momento,
no retorno, eles voltam e amarram o jumento no mesmo lugar e deixam o jumentinho ali, naquele local onde pegaram. Amém? Em Mateus capítulo 21, no versículo 2, o texto acrescenta a mãe do jumentinho, a jumenta. Tinham a jumenta e um jumentinho. Marcos e Lucas vão direto para aquele animal que Jesus montou. Jesus montou no jumentinho, na cria da jumenta, e não na jumenta. Ok? Mateus é capítulo 21, versículo 2, que fala da jumenta aí. Então, nós vemos aí Jesus, versículo 7. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes. E assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém? Qual é o intuito dessa entrada? Primeira coisa, essa entrada ela mostra a veracidade da palavra de Deus. Para se cumprir isso aqui é cumprimento. A entrada de Jesus sobre o lombo do animal é para cumprir as Escrituras. Por quê? Zacarias 9:9 vai dizer isso. Quem encontrar, faz a leitura para mim, por favor. Vai dizer exatamente como, para eles receber, Jerusalém receber o rei que está vindo montado no jumento. Pode ler, por favor. Então ele está no filho da jumenta, ele está vindo montado nesse filhote, ainda pequeno, ainda não montado por ninguém, não carregou carga, está vindo nesse animal. Por quê? Que Jesus não vem num cavalo? Porque Roma usava cavalo. Não seria difícil encontrar um cavalo. O próprio rei Salomão, desde que o rei Salomão estava no comando, ele faz alguns quartéis de cavalaria. Alguns locais onde tinha estábulos. As escavações arqueológicas encontram até hoje, eles encontraram os estábulos, lugares onde ficavam os cavalos de Salomão. Então, nós sabemos que tinha cavalo, mas por que montado no jumento? O próprio rei Salomão, quando ele é ungido na fonte de Gion. O Davi fala para Zadok e para Natã, Zadok o sacerdote, Natã o profeta, vocês dois vão, manda a guarda real junto com o rei, novo rei, que seria ungido, Salomão, no capítulo 1 de Reis. Eu acho que é, 1 Reis. Eu fico estudando coisas que não vou falar e depois eu quero falar e aí depois eu não lembro de todas as referências, né? Mas, bom, Salomão, o rei diz ainda, coloca Salomão montado na minha mula e faz com ele a caminhada. E aí Adonias, o seu irmão, está fazendo uma festa, querendo tomar o reino, porque Davi está velho. Já está com o general Joabe, com o general, já está com a parte do exército, com muita gente importante,
E ele agora manda fazer, antes que o outro se declare rei, declara Salomão rei. E aí derrama unção, sacerdote, sobre a cabeça dele, coloca na mula, e ele vai fazendo a caminhada ali da fonte de Sião de Gion, até chegar no trono onde Davi governava, que era na cidade de Davi, em frente ao templo, ali próximo do Monte das Oliveiras, a cidade de Davi, onde Davi tinha o seu trono. Então, ele já vem dali, da unção ali naquele local, na fonte, e vai até o trono, e senta no trono, e o irmão dele fica sabendo, todo mundo que está lá vê que aquilo é uma conspiração, corre, abandona, ele fica só, corre, o Adonias para o templo, pega no chifre lá, pedindo misericórdia, né? Então volta. Salomão foi declarado rei e andou sobre a mula, em que o próprio Davi andava. Não quer dizer que eles não tinham cavalo. Já diz que esse próprio Salomão tinha cavalo na época. Por que não cavalo? Porque cavalo é para guerra. Por que jumento? Porque Jesus vem em paz. A visita de Jesus, a vinda de Jesus foi uma visita em paz. A guerra que Jesus fez foi contra as hostes do inimigo, contra Satanás, contra o império das trevas. Jesus veio para libertar os oprimidos, aqueles que estavam escravizados pelas forças demoníacas. Jesus libertou o endemoniado de Gadara, que tinha legiões de demônios. A filha daquela mulher cananeia, que a sua filha, ela também parecia que ela estava também sendo endemoniada. Também tem um outro jovem endemoniado que o pai, na hora da transfiguração, que Jesus está no Monte das Oliveiras, quando Jesus desce, os seus discípulos não conseguiram expulsar demônios. De uma criança que caía no fogo, caía na água, e Jesus expulsa aquele demônio também. Então Jesus veio para isso, para trazer libertação dos demônios, para trazer libertação do pecado, para trazer vida, e vida com abundância. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe a vida, e a vida eterna. Todos aqueles que creem em Deus e creem que Jesus é Filho de Deus, recebem o poder, esses recebem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Então, confirma a veracidade da palavra. Por que Jesus vem montado num jumentinho? Porque para descer do Monte das Oliveiras, lugar íngreme, estreitos, por causa da geografia, da topografia, por causa da profecia de Zacarias, para se cumprir a palavra de Deus e para mostrar humildade. No texto que o irmão Hélio leu, está escrito pobre, mas em outras versões está escrito humilde. Vem aí o teu servo montado num filho de jumento, num asno, algumas vão falar isso, e vão dizer que ele vem humilde, simples. Jesus não veio com um exército armado, veio com 12 homens praticamente semi-analfabetos. Quase nenhum ali, pelo menos a maioria era pescadores, pelo menos 1/3 era pescadores. Homens simples. Foram os homens que não tinham um doutor da lei como discípulo. Homens simples. Jesus não veio com exército. Jesus veio com mensagem de paz. Jesus veio com a mensagem do reino de Deus. Jesus veio com a palavra do Senhor. É por isso que Jesus vem dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Essa entrada triunfal também projeta o período de popularidade de Jesus, embora alguns estudiosos colocam que Jesus tem 3 momentos do seu ministério. O primeiro é o desconhecimento, que começa a sua popularidade, vai começando devagar, quase ninguém conhecia. Aí Jesus faz o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Depois Jesus começa a fazer outros milagres, e aí Jesus vai fazendo os seus milagres, e Jesus se torna conhecido. Que doutrina é essa?
Quem é esse que até os demônios se submetem? Jesus já começa a operar seus milagres e começa a ser conhecido por aquele que abre os olhos, limpa leprosos, cura paralítico, dá visão aos cegos, aquele que é Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor, o Messias prometido, aquele que havia de vir. Então nós estamos caminhando, o jumentinho já chegou, o pessoal está jogando vestes, está jogando ramos. Havia uma festa, que era a festa das cabanas, também eram 7 dias, em que as pessoas moravam em cabanas, em tendas, e as tendas eram feitas, na maioria, com ramos de palmeiras, e tem uma outra, rameira, umas ramas de algumas árvores de arbusto, talvez, eu esqueci o nome agora aqui. Mas eles iam colocando, não era só a palmeira, mas alguns ramos de árvores frondosas. Está escrito no texto, árvores frondosas. Alguns ramos também eram colocados, né? Então, nós estamos aqui, alguns querem colocar este momento aqui perto dessa festa, por causa dos ramos. Porém, a festa mais indicada aqui é a festa realmente dos pães ázimos, que se segue da festa da Páscoa. Então, as duas são conhecidas apenas com o nome da segunda, como festa da Páscoa. O que mais aqui? Está vendo aqui? O versículo 8 diz assim: estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, quando a gente vê os filmes, geralmente é ramo de palmeiras. Quando eu estava estudando, fala do ramo de palmeiras, mas não só de palmeiras. Coloca mais um nome de uma árvore e coloca ramos de árvores, como está escrito aqui nesse texto, né? Agora, vamos ver também que essa entrada triunfal apresenta também o rei. Como eu disse aos irmãos, Salomão primeiro foi ungido, depois sobe na mula, desfila até chegar no trono, ele é declarado rei e ele vem montado sobre este animal, que era a mula, a própria mula de Davi. Então mostra ele também como rei, porque eles vão dizer isso aqui: bendito o reino do nosso pai Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, todos esses termos, até o próprio termo Hosana, que nós vamos ver o seu significado, também alerta para esse lado. Já falei da humildade. O que mais? É o consumando também, dando continuidade ao plano eterno de Deus. Porque este evento final vai ser o evento da gota para que enchesse a taça dos fariseus, dos doutores, para mandar prender Jesus. Eles já estavam procurando ocasião para prender Jesus. Mas quando Jesus faz essa entrada, quando Jesus faz a purificação do templo, eles começam a fechar o cerco. Não tem outro jeito. Temos que matar este homem, porque todos estão crendo nele. Por isso eu li também que eles queriam matar também a Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. Os irmãos entenderam esta hostilidade. Entendeu o que está acontecendo? Irmãos, quando Jesus curava alguém, Jesus falava assim: sai falando para todo mundo. Era assim? O que Jesus falava? Não conta a ninguém. Até para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, lá no Monte da Transfiguração, não conta isso para ninguém. Até que o Filho do Homem morra, né, e ressuscite. Então Jesus fala também nesse sentido. Depois da minha morte vocês podem falar, mas antes não conta isso para ninguém. Então, geralmente, o ministério de Jesus foi um ministério simples, um ministério que ele não se mostrava muito. Quando as pessoas começavam a querer segurar ele numa cidade, Jesus saía e ia para outra cidade, onde ele não era conhecido.
Então Jesus trabalhava para se ocultar. Jesus, às vezes, fugia do meio da multidão, a multidão querendo, às vezes, declarar ele rei. E Jesus saía de caladinho, Jesus saía sem ninguém ver, sem eles perceberem. Jesus saía dali, não vim para isso aqui. Porque se fosse declarado rei pelas pessoas, Jesus certamente poderia ser morto por Roma, como de fato foi a condenação de Jesus, a qual o próprio Pilatos escreveu em cima da sua cruz. O que está escrito? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, até a sua condenação à morte foi por causa deste título. Então, Jesus é rei. Essa entrada triunfal demonstra isso. Nós temos também aqui a história, 1 Reis mesmo, capítulo 1, versículo 44 a 48, que fala de Salomão sendo ungido rei. Vamos para a nossa frase. A multidão gritou: Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus. Por que essa entrada triunfal, ela prova a veracidade das Escrituras? Porque esse dizer, aquele povo está citando Salmos, de número 118. Do versículo 22 ao 29, tem muita coisa, vou tentar ler rápido. Salmo 118, versículo 22, pelo menos até um pouquinho mais à frente. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. De quem está falando? Jesus é a pedra angular que foi rejeitada, a pedra de esquina. E Paulo vai falar, não se põe nenhum outro fundamento, a não ser o fundamento que é Cristo. Jesus é o fundamento. Não podemos construir fora de Cristo. Jesus é a rocha em que a casa que sofreu os ventos, a tempestade, não ruiu. A casa estava edificada sobre Jesus. Jesus é a base. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Se você estiver acompanhando em Salmo 118, versículo 22 em diante, deveria estar escrito aqui exatamente, Hosana, mas não está. Está escrito exatamente a tradução, o significado de Hosana. Está escrito lá no Salmo, salva-nos, Senhor. Isso que significa Hosana. É um clamor por salvação. E o texto continua, nós imploramos, faze-nos prosperar. Senhor, nós suplicamos. Então a palavra Hosana, ela significa quase tudo isso aqui. Ela está colocada exatamente no lugar destas frases. Salva-nos, Senhor. Então é um clamor por salvação. Quando estão clamando isso para Jesus, estão dizendo, Jesus, Tu és o Salvador. Jesus, Tu és aquele que veio salvar, Tu és o Messias, o prometido. E eles clamam, salva-nos, Senhor. E quando eles clamam, salva-nos, Senhor, está dizendo no sentido de divindade, elevando Cristo ao santo, ao Deus, porque este Senhor no Salmo se refere a Deus. E aqui o Hosana traz essa palavra toda, essa frase toda para o nosso conhecimento. Então é um cumprimento do Salmo 119, versículo 22 em diante. E o Salmo continua, bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. É perfeito a ocasião. Jesus está entrando no templo, Jesus está descendo a estrada, está entrando na cidade de Davi, está entrando
no templo e as pessoas estão gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, bendito é o reino do pai Davi. Essas são as palavras que eles estão gritando, algumas divergências, mas estão dizendo exatamente esse salmo, clamando esse salmo. É o salmo também de peregrinação, as pessoas estavam peregrinando e falando o salmo, do 112, num dos estudos que eu fiz, vai do 112, é isso mesmo, 111 até o 118 é da peregrinação. Quando eles estão chegando perto de Jerusalém, eles começam a citar esses salmos, uns para os outros, uma caravana citando para outra. É como se a quadra ali, aquele grupo daquelas quadras ali de 9 para frente, é isso? Ali, 9, 10 e 11, não é isso? 13. E daqui é a 1, 3, 5 e 7. Como se esse grupo aqui estivesse andando e se encontrasse ali, e aí começava a citar o salmo. Um cita um salmo de cor, o outro cita, e geralmente os salmos eram cantados. Imagine, irmã, que coisa linda, né? Uma nação, uma caravana toda cantando e a outra respondendo, porque tinha umas que você cantava e o outro falava assim, respondia com estrofe. Amém? Tem um salmo que sempre se repete uma frase, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, um cantor solista falava uma frase e todo mundo falava, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí eles iam fazendo esse diálogo. Então, eles estão citando aí um salmo de peregrinação, e é um dos últimos salmos de peregrinação. Já chegando no templo, eles estão cantando. É um grito, é um cântico, é o salmo que eles estão citando. Amém? O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Nós estudamos aqui na semana passada, final de semana passado, que Jesus é a luz do mundo. Então, Deus fez resplandecer a sua luz. Quem é a luz? Jesus, o sol da justiça. Então, Jesus é o cumprimento desse salmo. Essa entrada de Jesus está cumprindo também esses salmos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ainda fala assim: junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. O salmo está em continuação. E o salmo continua dizendo: tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Eles vinham cantando os salmos e vinham declarando que Jesus é esse. E eles vinham jogando ramo. João apontou o reino. O João Batista falava do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mas quem inaugura esse reino é Jesus. O reino de Deus está entre vós. Chegou o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus, em alguns dos seus sermões, bradou: louvado seja o nome do Senhor. Ele é rei. Ele cumpre com essas palavras: louvado seja o nome do Senhor. Existe também Pronto, Jesus entrou, aí, versículo 11, né? No capítulo 19, versículo 39 de Lucas, vai dizer assim: mestre, repreende os teus discípulos. Os discípulos estão gritando. E os discípulos não estão fazendo nada para impedir aqueles que estão gritando: Hosana! Tinha crianças gritando. Mas Jesus não faz isso, não repreende. Se a gente for lá no 39,
É por isso que no capítulo 19 de Lucas, versículo 38, estão dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Você vê que aqui, na tradução de Lucas, ele está dizendo que eles estão falando rei, chamando Jesus de quê? Rei. Aquele chamado de Hosana era feito para o rei. Bendito é o que vem no nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Versículo 39, disseram-lhes, dentre a multidão, alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. 40, versículo 40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu vim para cá porque é o segundo momento que Jesus chora. Versículo 41. Marcos não vai falar que Jesus chorou, mas aqui em Lucas acrescenta isso, que durante a descida, durante esse momento de embate com aqueles que estavam ali, com os fariseus, durante o caminho, Jesus olha para Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, já dá para Jesus ver a cidade. Mas quando Jesus começa a subir para ir para o monte mesmo do templo, Jesus está vendo aí o templo, mas aqui é vendo a cidade. Então Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, já está nessa esplanada dos reis, nesse vale dos reis, para entrar na cidade de Davi. Então ele está dizendo aí, olha só, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre elas, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Jesus está falando: vocês estão mandando eu calar eles? Vocês deviam conhecer que eu sou o Messias. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou a visitação de Deus. Vocês não estão reconhecendo? Então vai vir tempos que vão cercar vocês de todos os lados. Irmãos, teve uma guerra que ele jogava as pessoas pelo muro. Foi nessa destruição mesmo. Eles entraram dentro do templo, dentro do muro do templo lá, e ficaram alojados lá pensando assim: ninguém vai entrar aqui porque Deus vai nos proteger. Até uma profecia de Jeremias. Jeremias fala: vocês estão dizendo aí, templo do Senhor, templo do Senhor. Vocês estão confiando que vocês vão ficar aí e não vai acontecer nada. Estão idolatrando o templo. Na verdade era isso. Irmãos, tem gente que idolatra a igreja, você acredita nisso? Tem gente que idolatra o púlpito. Tem coisa que pode fazer aí embaixo, mas aqui em cima não pode fazer. Tem certas pessoas que estão vestidas, pode ficar aí embaixo, mas em cima do altar não pode subir. Se vem na igreja, se está aí, pode vir aqui. Às vezes a gente quer colocar um véu e separar o altar do resto da igreja, como se fosse o templo do Senhor, em que o santo do santo ficava separado. Pode até servir para exemplificar, mas não é o santo dos santos aqui em cima. O santo dos santos hoje é o teu coração, onde Deus, o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo se manifesta, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus se manifestava dentro do templo, em cima da tampa do propiciatório, entre os querubins.
Mas hoje Ele habita no meu e no seu coração, no coração daqueles que reconhecem a Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Nós temos que parar com conceitos que quer colocar coisas no lugar de Deus. Se você estiver na sua casa assistindo pela internet, Deus está presente quando o seu coração está ligado com o coração dele. Porque o Espírito que está nele é o mesmo Espírito que está em você. E esse Espírito testifica que eu e você somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui. Jesus está olhando. Oh, se vocês soubessem. Vai vir tempos difíceis para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está profetizando o que aconteceu. Jesus morre no ano 33. Se a gente usar o ano 0 como a partida do nascimento de Jesus. E no ano 70, vem o general Tito e destrói Jerusalém. E derruba todas as pedras do templo e joga abaixo da esplanada do templo, onde hoje tem o Domo da Rocha. Porque quando o Herodes fez aquele pico tudo reto, cheio de pedras, né? Fez uma esplanada. É como se fosse tudo asfaltado lá em cima, mas é tudo pedra. E fez o templo, e fez o muro. Derrubaram todo o muro, todas as pedras, porque também tinha ouro, tanto ouro nos muros, dentro do templo, nas vergas, em cima, embaixo, o Santo dos Santos, o chão era coberto de ouro, que os querubins enormes que tinha lá dentro, que Salomão colocou, que eles derreteram tudo, jogaram fogo dentro do templo e tiraram as pedras para poder pegar o ouro que estava derretido. E as pedras foram jogadas. Se você for em Jerusalém, hoje, tem uma parte do templo, ou melhor, do muro, que as pedras que foram derribadas de cima do templo estão jogadas lá embaixo, do mesmo jeito que caíram e ficaram. Tem uma parte que ninguém mexeu. Hoje, o muro das lamentações é o muro de baixo da montanha, e não o muro de cima, porque tudo foi derrubado. Então Jesus chora, e Jesus vai dizer, em outra referência, como eu queria fazer como a galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Eu queria fazer isso com vocês, Jerusalém. Eu queria proteger vocês, mas vocês não quiseram. Vocês estão rejeitando. Estão rejeitando o rei que vem no nome do Senhor. Mas o próprio Jesus vai dizer noutra fala, vocês estão rejeitando a mim, mas vai vir outro no nome dele. Eu estou vindo no nome do Senhor. As profecias estão se cumprindo. O poder que Deus havia de colocar sobre o Messias está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Os sinais estão acontecendo. Vocês não estão crendo. Mas vai vir outro, no nome dele, e vocês vão receber. Até hoje, os judeus estão esperando, os judeus que não são cristãos, estão esperando o Messias. E o Messias que eles esperam, e que eles vão receber, será chamado Anticristo. É o Anticristo que Apocalipse traz, que Daniel mostra. É o homem da iniquidade, que 3 anos e meio de paz vai fingir a paz. É esse que eles vão receber, porque não receberam a Jesus, o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece agora? Voltando aqui para capítulo 11, nós vamos ver a figueira seca, né? Mas eu acho que nosso horário já encerrou, não é isso? Vou convidar a equipe de louvor, tem alguns minutinhos, a gente faz o fechamento, né?
Ou eu faço o adiantamento da próxima, que é, rapidamente, até o final do capítulo agora, Jesus vai passar por uma figueira, Jesus está com fome, Jesus olha para uma figueira, a figueira está toda cheia de folhas. Jesus com fome vai lá buscar o fruto, chega lá, não tem fruto. Jesus amaldiçoa aquela figueira. Um dos evangelhos vai dizer que aquela figueira seca imediatamente. Outro texto, que é o próprio de Marcos, vai dizer que no outro dia a figueira está seca e os discípulos passam e entendem e falam: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. E Jesus fala da oração, que a gente pode deixar para a próxima doutrina, mas a gente vai falar só da representação. O que é Jesus buscar fruto na figueira e a figueira não ter fruto? A figueira é uma árvore que representa Israel. Jesus veio buscar fruto na figueira e não tem. O que é as folhas? Diferente de vários tipos de plantas, a figueira é um tipo de árvore que fica sem folha nenhuma. Dá sua flor, a flor vira o fruto, e depois que tem um fruto, vem as folhas. Está falando de aparência. Está falando de uma casta de religiosidade, mas de um evangelho falso. Se eu e você não estamos produzindo fruto, significa que a nossa fé é inútil, que a nossa fé está sendo negada, que nós não estamos convertidos. Quando eu digo que sou crente, quando eu saldo com a paz do Senhor, mas a minha vida é uma miséria, a minha vida espiritual é na lama, é envolto a vômitos, quando eu estou encharcado dentro da lama do pecado, é falsidade, é ser como fariseu, é ser sepulcro caiado, bonito por fora, branquinho por fora, mas cheio do coração, cheio de ossos podres, cheio de pecado não confessado, vivendo uma vida doble, vivendo uma vida de engano, vivendo uma vida que na prática é pior do que os ímpios. É isso que Jesus está dizendo. É melhor deixar para a próxima, né? Vamos orar? Vamos fazer uma oração enquanto a equipe de louvor está para louvar? Como é que está a sua vida espiritual? Você está produzindo fruto? Mateus vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu? Você fazia coisas que o mundo aprova e que Deus reprova. Agora você se arrependeu dos seus pecados. A prática tem que mudar. Eu não posso voltar à prática do velho homem. Produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos que glorifiquem a Deus. No meu trabalho, na minha casa, no meu casamento, como filho, como pai, como irmão, como crente, como homem e mulher de Deus, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento.